Como eu havia prometido para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres da Revolução Russa. É importante a gente entender que há mulheres em todos os processos históricos, né? E muitas vezes nós abrimos os materiais didáticos e onde é que estão as mulheres, né? Por isso hoje a aula é para que a gente possa ver que as mulheres tiveram participação na Revolução de 1917 na Rússia também, tá bom? Para que a gente possa entender o papel das mulheres na Revolução Russa, é importante que a gente entenda o papel histórico dessas mulheres na sociedade russa, principalmente porque você vai ter na Rússia, já no final do século XIX, início do século XX, um processo de industrialização muito grande, né? Se você se lembrar das aulas da Revolução Russa, nós vimos que entre os anos de 1860 e 1910, véspera ali, né, antessala da Primeira Guerra Mundial, a Rússia havia passado por um processo de modernização muito grande. A abolição do sistema de servidão, a introdução de capital e tecnologia industrial, apesar de ser estrangeiro, mas você já tem a introdução de indústrias na Rússia, né, expansão da malha industrial russa. Existia sim uma preferência da mão de obra feminina para os trabalhos, seja nas fábricas, seja no campo. Até porque a mulher ela era considerada uma propriedade, ela era considerada inferior ao homem, e ela estava dentro de um conceito, dentro de uma estrutura familiar em que ela era submissa. Submetida a maus tratos, a violência familiar, a assédio sexual e principalmente a uma conduta onde o homem era o chefe da família. Então a mulher era submissa. E você ter essa mão de obra dentro das fábricas, ela é interessante, do ponto de vista do burguês, do ponto de vista do dono da fábrica. Porque você vai ter uma pessoa que não questiona, né? Você vai ter uma pessoa que foi educada, que foi conduzida dentro de um padrão familiar em que ela não deve questionar. E ela vai reproduzir esse modelo de submissão dentro das fábricas. Porque as mulheres, tanto na França quanto na Rússia, até mesmo no Brasil do século XX, ela não ia para a escola. Então ela não tinha a mesma educação que grande parte dos homens acabavam tendo. Mas ela não era vazia de consciência. Até porque ela era ela quem cuidava da família, era ela quem cuidava dos filhos. Portanto, aquela condição de pobreza, de desigualdade, de exploração, desperta na mulher uma consciência. Consciência que vai ser posteriormente politizada pelas ideologias do século XIX. No caso da Revolução Russa, o socialismo com tendência para o comunismo. E muitas dessas mulheres começam a fazer manifestações já muito tempo antes da Revolução Russa contra essa condição que ela está inserida, sem qualificação. Então as mulheres exerciam uma mão de obra muito barata, baixa remuneração, recebiam muito menos do que os homens, longas jornadas de trabalho, 14, 15, 16 horas, e condições de higiene insalubres. Além, claro, você tem aqui do assédio sexual, por exemplo, que as mulheres sofriam dentro das fábricas, né? Muitas mulheres não só eram assediadas, como, por exemplo, escondiam a gravidez. Não podiam mostrar para o patrão que estava grávida. E aconteceram, há relatos, inúmeros relatos de mulheres que pariram os seus filhos no chão da fábrica porque estavam escondendo a gravidez. E aí, claro, a condição de falta de higiene total vai colocar em risco a vida da mulher, vai colocar em risco a vida da criança. Então a condição da mulher na Rússia, principalmente nesse processo de urbanização, se tornou ainda mais precária. Aqui alguns exemplos para vocês verem como a participação da mulher na Rússia ela é bastante intensa, não só na Primeira Guerra Mundial, não só na Revolução Russa, mas em toda a história desse processo que se chama Revolução Russa. Greves em fábricas têxteis, as mulheres organizavam. Então muitas dessas mulheres iam de fábrica em fábrica convocando outras mulheres para paralisarem a produção, para irem nas ruas protestarem. Tá? Protestavam contra os alistamentos compulsórios, isso começa na guerra contra o Japão. Depois que a Rússia vai para a guerra, a tragédia é ainda maior, porque milhares de pessoas vão morrer nessas guerras. Fizeram manifestações contra o governo de 1917, né, de fevereiro de 1917.
Então, depois que os burgueses chegam ao poder e que derrubam Nicolau II, grande parte das mulheres, principalmente das mulheres de soldados, mulheres de camponeses, mulheres operárias, não aceitam esse novo governo. Como você sabe, o governo de fevereiro de 17 é um governo burguês, que manteve as estruturas do Nicolau II. Então aquelas estruturas de exploração, de guerra, de violência, de falta de representatividade permanecem. E elas vão protestar. Então as mulheres, elas não são só um dente dessa engrenagem chamada Revolução Russa. Elas podem ser consideradas a força que move a engrenagem. Porque é através das manifestações delas que os protestos políticos começam a se tornar cada vez mais intensos dentro da Rússia. Inclusive, muitas mulheres buscavam entrar dentro da Guarda Vermelha. E se você se lembrar, lá na França trouxe para vocês essa concepção de que muitas mulheres também tentaram fazer parte da Guarda Nacional, não conseguiram. A Revolução Russa, ela acaba absorvendo, Trotsky acaba absorvendo muitas mulheres para fazer parte da Guarda Vermelha. Então você tem algumas guerras na Rússia, Guerra Russo-Japonesa, Primeira Guerra Mundial e Guerra Civil, que matou milhões de russos. Se eu estou falando que milhões de russos morreram, significa que milhões de mulheres russas ficaram sem aquelas pessoas que auxiliavam e que chefiavam as famílias, porque a gente está falando de modelos de famílias tradicionais aqui. E de um dia para o outro essas mulheres se veem sem seus maridos, sem seus pais, sem seus irmãos, sem seus filhos, e são elas que devem tomar conta dessa nova família. É ela que vai arar o campo, é ela que vai semear, é ela que vai colher. É ela que vai cuidar da família, jornada dupla de trabalho. Ou você acha que a mulher tem jornada de trabalho só nos dias de hoje? Quem tinha que educar os filhos eram as mulheres. Então veja como a situação das mulheres, ela se torna ainda mais insustentável, cada vez mais exploratória. Dados do período mostram, olha aqui, eu trouxe para vocês, de 27% para 44% como força de trabalho, no geral. 27% era força, em 1917, tá? 27% da força de trabalho na Rússia era de mulheres. Em 1917, depois da guerra, esse número salta para 44%, quase metade dos trabalhadores da Rússia eram mulheres. Por quê? Porque os homens morreram na guerra. Na comemoração do Dia das Mulheres, essas mulheres resolvem não só, comemoração não, né? Celebração, acho que esse é o nome mais correto. Mas da celebração do Dia das Mulheres, as mulheres resolvem tomar as ruas, né, de Moscou, Petrogrado, principalmente São Petersburgo, que são as regiões mais industrializadas da Rússia, e esse número de pessoas começa a crescer cada vez mais. Enquanto as mulheres se encaminham para fazer greves, para fazer motins, homens são incorporados a esse grupo de mulheres e engrossam essa massa. Então, olha a importância das mulheres, parecida com a importância das mulheres na Revolução Francesa, né? Quando tiraram Luís XVI das Tulheiras e colocaram Luís XVI no centro do poder em Paris. Na Revolução Russa tem um processo muito parecido, só que elas são muito mais protagonistas agora, né? Elas são forças de trabalho. Elas estão paralisando as fábricas. Você tem 50%, quase 50% das mulheres como força de trabalho. Imagina 50% das forças parando. Né? Então, esse estopim entre fevereiro e outubro de 17, ele é iniciado pelas mulheres. Só que é interessante você entender que muitas mulheres pertencentes à aristocracia russa, eu vou trazer aqui daqui a pouco algumas para vocês, tá? 3, para ser mais exato. Muitas mulheres da aristocracia russa aderem a essa luta das mulheres trabalhadoras, que vão fazer adesão ao partido bolchevique, que vão estar ao lado de homens como Trotsky, como Lenin, como Stalin. E aí, quando você abre o seu livro de história, cadê essas mulheres? Abre a tua apostila de história. E não é que essas mulheres auxiliaram, elas fizeram a revolução. Elas estavam na revolução. E o seu livro didático simplesmente risca o nome dessas mulheres. É ilusão você achar que a Revolução Russa colocou homens e mulheres, acabou toda a estrutura, toda a dominação, toda a submissão. Uma coisa é o texto de lei, outra coisa é a funcionalidade. Você tem uma sociedade que por 500, 600 anos submeteu a mulher ao papel do homem. Então essa submissão ela continua existindo. Era muito raro você encontrar mulheres exercendo cargos executivos dentro do Partido Bolchevique. Claro que uma ou outra conseguiu. Mas a grande maioria desses cargos continua na mão dos homens.
aquela burocracia, aquela estrutura burocrática que se formou na União Soviética, ela é essencialmente masculina. Mas é inegável que avanços aconteceram na Revolução Russa. E aconteceram por causa da luta de mulheres, como essas três que eu coloquei aqui para vocês. Então, principais mulheres bolcheviques. A Alexandra Kollontai, né, que eu já havia dito para vocês, uma mulher que está ligada à aristocracia, tá? Ela vem da elite russa, só que é uma pessoa que vai dedicar sua vida ao socialismo em questão feminina, do feminismo. Tá? E você tem aqui a Nadezhda Krupskaya. Ela é uma mulher que vem de uma família pobre, se eu não me engano são camponeses. Se dedicou a montar folhetins revolucionários, se dedicou à alfabetização de operários, envolveu-se em greves. E a última que eu trouxe para vocês é a Inês Armand, né? Trabalhou aí pelo direito das mulheres, lutou por reformas como a questão do divórcio e do aborto, chefiou o Conselho Econômico em Moscou. Então aqui você tem uma mulher que vai chefiar, né? Cuidou sozinho de 5 filhos. Então fica aí o nosso tema da aula de hoje, era esse que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado aí.